a Sara para cozinhar para ele, aleluia. Glória a Deus, imagina, gente, comer um buffet todo dia em casa. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, eu não tenho palavras para agradecer o amor de vocês que se transformou em uma ação. O amor precisa ser mais do que palavras. Você que é marido, não adianta você falar que ama a sua mulher e não dar o cartão de crédito para ela, né? Não é verdade? O amor consiste em uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor produziu uma ação generosa. Os maridos não gostaram dessa palavra, mas tudo bem. Não fica me olhando de cara feia não, tá? Mas o amor produz uma ação, e a ação é se doar, é se dar. E é por isso que nós entendemos que o mandamento principal é amar a Deus. Mas por amar a Deus, eu vou transbordar a minha vida servindo pessoas. E eu vou ser como o meu mestre Jesus. Jesus, a palavra fala em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de CEO, né? Servo, né? Olha, vocês aprenderam, de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso seu Deus o exaltou, lhe deu um nome que é sobre todo nome, no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então eu quero falar uma coisa para você. Se você nunca dobrou o seu joelho diante de Jesus e reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero dizer para você, todo joelho se dobrará. Não importa o tamanho da sua conta bancária, não importa o tamanho do seu pedigree, se você é PhD ou se você é analfabeto, não importa, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará, de toda tribo, língua, raça, povo e nação. Ele comprou para si e fez para si um reino de sacerdotes, e reinaremos, diz Apocalipse, com ele. Aleluia. Sabe, eu estou com o coração explodindo de alegria, porque muitas vezes Deus te dá uma visão, mas uma coisa é diferente quando a visão se cumpre. O seu coração se enche de alegria, porque antes era um sonho, hoje é realidade. Hoje ver vidas de fato transformadas, testemunhos, isso me motiva a caminhar mais. E eu tenho certeza que vocês que serviram, vocês saem daqui cansados, mas renovados, de ver que todo o trabalho, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz o quê? Que no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós servimos o Senhor impacta vidas. E agora nós vamos ouvir o que Deus fez nesses 2 dias, amém? Então pessoal da nossa equipe, se vocês quiserem sentar, nós vamos ouvir um pouco do que Deus fez na vida desse pessoal aqui. Gente, conta pra gente, o que é o reset? O que foi o reset para você? Quem quer falar? Quem quer dar um testemunho do que Deus fez na sua vida nesses 2 dias? Amém. Paz, boa noite a todos. Antes de tudo, eu quero dizer que a pessoa que investiu em mim nesse reset salvou a minha alma. Porque eu fui preso durante 31 anos por não conseguir liberar o perdão. Hoje foi sepultado o velho Jonathan. Eu cresci sem a presença do meu pai durante 20 anos. Se nós nos encontramos, no máximo foram 5 ou 6 vezes em 20 anos. E eu não entendia o porquê de muitas coisas que aconteciam na minha vida, até que hoje a pastora falou sobre as raízes da amargura. E eu fui juntando um por um, e fui entendendo o porquê de muitas coisas que sucediam na minha vida. A rejeição, o abandono, falar, por que, Senhor, o que eu fiz de errado? Por não receber esse amor. De fato, a falta da paternidade mexia muito comigo. E, ao completar os meus 20 anos, o meu pai se suicidou. Me encontrei com ele somente 6 vezes, eu nem tenho lembranças dele, eu tenho que ver fotos para conseguir relembrar a imagem dele. E quando ele se suicidou, o meu coração se arrebentou mais ainda, que eu falei, o culpado fui eu, o que eu fiz? Eu tive mais 2 irmãos por parte de pai, e
Eu via que o amor com eles era diferente, que a gente morava na mesma cidade, por que só comigo? E foram mais 10 anos, 31 anos. As pessoas me perguntavam, e por fora sempre está tudo muito bem. Mas por dentro meu coração, durante 31 anos, sofreu arrasado pela falta de paternidade. E ontem, pela primeira vez, eu consegui falar disso sem sofrer. Essas lágrimas são de alegria, porque eu sinto que eu tenho um pai presente na minha vida, por mais que eu não pude liberar o perdão para ele em vida. Eu sinto que a minha alma foi curada. Eu sinto que a minha alma foi transformada. E eu falei para o Senhor, assim que eu cheguei, eu cumprimentei o pastor Garcia e me sentei, eu falei, Senhor, eu quero ouvir algo diferente. Eu quero algo diferente. E de fato todas as vozes foram silenciadas e eu nunca ouvi ao Senhor como eu ouvi nesses dias. Em 31 anos de vida eu nunca ouvi o Senhor tão audível em minha vida, a ponto de que a incredulidade estava tomando conta do meu coração. Quantas vezes eu ministrei para pessoas que estavam sendo curadas e transformadas, mas quem precisava de cura era eu. Falei, Senhor, não deixe que a incredulidade tome conta do meu coração. Não me deixe viver no natural sempre. E o Senhor falou comigo tremendamente esses 2 dias. A minha alma está sarada, curada, renovada. Estou pronto para servir, para ajudar a curar novas pessoas, a salvar. Eu fui crucificado e justificado na cruz ontem. Eu não tenho mais dívida. Eu fui quitado, selado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Gente, alguém mais? Nossa filha. Amém. Então, desde que eu faço parte da família Love, eu ouvia muito falar sobre o reset, mas eu nunca cheguei a entender. Até que eu via por aí que é um retiro espiritual, mas nunca cheguei a participar, alegando que eu já participei de vários retiros que não precisava. Mas eu não entendi que era o inimigo tentando impedir de eu viver o que eu vivi durante esses 2 dias. Então, Deus ministrou muito sobre o perdão na minha vida. Eu tinha um entendimento distorsivo daquilo que realmente é o perdão. Eu tinha um pensamento muito errado daquilo que é o verdadeiro perdão. E uma coisa que a pastora falou, que levarei para toda a minha vida, é que o verdadeiro sentido do perdão está em você devolver o lugar à pessoa o lugar que a pessoa pertencia na sua vida. Igreja, já pensou se Jesus te perdoa e Ele não te dá de volta o seu lugar no reino? Então, Deus me fez entender que o verdadeiro sentido do perdão é você devolver o lugar que a pessoa tinha na sua vida. Assim como Davi, quando ele se arrepende, ele fala em Salmos 51, Senhor, torne a dar-me a alegria da sua salvação. Ele entendeu que sem a salvação, o homem está totalmente perdido. Sem a salvação, a vida dele é completamente sem luz, é completamente sem graça. Ou seja, sem a salvação, a vida de um homem é como Meu Deus. Ou seja, sem a salvação, nos tornamos cadáveres ambulantes, ou seja, mortos vivos. Então, nesses 2 dias, eu aprendi muito sobre o que é o verdadeiro perdão. Nesses 2 dias, Deus falou muito comigo. Deus trouxe sentido das coisas que eu não entendia. Eu queria muito ouvir a voz de Deus e nesse reset eu ouvi a voz de Deus. Nesse reset, o Espírito Santo me visitou. Ele me fez entender várias coisas que eu tinha dúvida, várias questões que eu me perguntava, que eu não entendia da parte de Deus, e nesse reset Ele me transformou. Ou seja, eu voltei ao plano original do meu Deus. Então, com isso eu quero te exortar ao próximo reset. Não pensa 2 vezes, vá com toda a fé, porque o que Deus fez comigo durante esses 2 dias são coisas que eu não consigo explicar por palavras, são coisas que realmente não tenho palavras para explicar. Ele mudou completamente a minha forma de pensar, o meu ser, o meu interior. Eu já tenho uma visão diferente daquilo que é viver e mergulhar na presença de Deus. Então, amados, próximo reset, vá com tudo, vá confiante que Deus vai operar na sua vida.
Amém. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Nicolas. Acho meio difícil, né? Então, eu já participei do Reset em 2022. Deus tratou muita coisa na minha vida anteriormente. E ao longo da minha caminhada, tive o prazer de participar de mais coisas da igreja, estar mais ativamente servindo, convivendo com os irmãos da igreja, crescendo. E ao longo desse tempo, teve alguns momentos que eu me frustrei, que eu fiquei com raiva, falta de paciência. E também cometi erros dos quais eu não me orgulho. E eu tenho uma dificuldade muitas vezes de me perdoar, de ter autocondenação muitas vezes quando eu erro. E nesse reset, eu por um momento pensei que não poderia fazer novamente, mas o pastor falou que poderia. E eu sou grato por isso, pastor. E recomendo que todo mundo faça. Eu fiz e eu já sabia da programação, só que eu criei expectativa. Deus vai fazer algo surpreendente, porque Ele sempre faz coisas diferentes, independente da rotina, independente do cronograma. Deus falou muito no meu coração, né? Já servindo ali, eu vendo o pessoal servindo, eu fiquei, uau, como é bom ter uma família que ama servir. Eu fiquei, uau. E pastor, né, as palavras que foram ministradas ali foram palavras muito fortes, palavras que Deus foi curando, foi tratando, algo que a gente já foi curado no passado. Muitas vezes Deus vai curar de uma outra forma, mais específica, porque a gente amadurece, a gente acaba crescendo, né, no corpo, na casa, e a gente acaba vendo coisas que antes a gente não via, pela falta de maturidade e pela falta de comunhão com Deus. E ontem e hoje, Deus falou muito comigo, ministrou a questão de perdão, da questão de angústia, a falta de perdão com alguma figura paterna, né, algum irmão, uma irmã. E eu achava que eu tinha perdoado completamente meu pai, mas esses tempos teve uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade de conversa. São conversas curtas, sem muito assunto, muito foco. E Deus mostrou claramente quando a pastora pregou, foi um negócio muito certeiro, acertou completamente o alvo. E também a gente teve um momento de ministração incrível, palavras, o amor de cada um estava muito vívido. O Senhor nos mostra como Ele cuida de cada detalhe, independente da situação. Tivemos dificuldades e eu tive o prazer de servir em outros resets e ver minha família fazer um reset, ter a transformação que teve, né, se converteram, se batizaram. E eu tive o prazer de fazer o reset com a minha prima, uma pessoa que eu considero muito, minha prima, minha irmã, e eu não vi a hora de ter visto ela sendo batizada. Então, eu acredito que seja isso. Pastor? Glória a Deus, glória a Deus. Uau. Glória a Deus. A Ana Júlia quase que não participou, né, Ana Júlia? Ela estava no UPA na hora de chegar aqui para o encontro e sair para ir para o reset. E ela falou: pastor, estou passando mal, acho que eu não vou conseguir ir. E eu falei para ela: olha, se você sentir de vir, nós vamos orar por você. Nós temos médicos aqui, e nós vamos orar também, temos irmãos, vamos crer que o Senhor vai abençoar você, vai te dar saúde para você completar essa carreira. E foi o que aconteceu. Ela chegou ali, o Senhor tirou todo o mal-estar dela, não é, Ana Júlia? E ela participou e foi batizada hoje. Dá um aplauso a Jesus. A galera que foi batizada aí, levanta a mão. Quem foi batizado, levanta a mão. Aleluia. E daqueles que foram batizados, tem alguém que quer falar algo do que aconteceu hoje no dia do batismo? Não?
Ó, vou mostrar para vocês quem é o Lucas, ó, ele é pequenininho. Glória a Deus. Bom, alguém quer comentar algo que Deus fez na sua vida, que você não está conseguindo segurar? Passei na frente. Graça e paz, igreja. Para quem não me conhece, eu sou a Jaque, eu sou esposa do Jefferson, mãe do JJ. Quando eu cheguei aqui na igreja, o ano passado, eu cheguei despedaçada, destroçada. Não tinha um pedaço inteiro meu, nem física, eu estava doente fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E comecei vindo, até que chegou o dia do reset. Pensei, não vou. Aí eu tenho que honrar a pessoa que fez a minha inscrição, a Flávia, minha irmã, honrar a tua vida. Deus te abençoe, Flávia. Sou uma pedra na tua coroa. E eu já descia o fundo do poço várias vezes. E não sei se alguém aqui já teve essa experiência. O fundo do poço, ele é um lugar escuro, úmido, frio, onde você não consegue ver nenhuma solução. E sempre que eu caía no fundo do poço, eu não tinha coragem de abrir meus olhos. Eu ficava encolhida. E ali eu ficava. Essa vez, quando eu cheguei aqui na Love, foi a pior vez que eu estava no fundo do poço. Eu achei que eu não ia sair do fundo do poço. Porque eu achava que não tinha mais solução para mim. Então, cheguei no reset com o coração aberto. Flávia só chegou para mim e falou, se abre. Então, num dia de uma das ministrações, não sei dizer qual, porque você, quando chega lá, você se perde, parece que você está em outra dimensão. A presença do Espírito Santo é tanta que você fica... É demais. E eu estava, numa das ministrações, eu fiquei, fechei meus olhos e não sei se eu caí ou o que aconteceu, e eu tive uma visão. E eu nunca tinha tido visões. Nunca. Até achava que isso não existia. E nessa visão, eu estava no fundo do poço. Eu voltei para o fundo do poço na minha visão. E eu cheguei a escutar os pingos d'água, sentada no chão gelado, escuro, e eu com os olhos fechados. De repente eu escuto uma voz, mansa, calma, confiante. Falou, abre os olhos. Eu não vou abrir os olhos. Abre os olhos. Eu abri os olhos. Foi quando eu vi que Jesus estava na minha frente. Jesus. Ele estava na minha frente. E eu falei, o senhor está aqui? Dele, eu sempre estive aqui. Em todas as vezes que você caiu, você ficou, você chorou, eu estive do teu lado, na tua frente, só que você não abria os olhos. E aí ele falou assim, e eu vou te tirar daqui. E eu falei, eu não tenho força, não consigo, dessa vez não dá. Comecei a arranjar desculpa, ele falou assim, não, sobe aqui em mim. Ele me colocou nas costas dele. Eu senti, eu
eu colocar a mão em volta do pescoço dele. E eu falei, eu sou pesada, eu estou pesada, tenho coisa, estou carregando coisa, eu aguento, ele falou. E ele subiu, e ele escalou o poço. E foi ficando claro, 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 claro. De repente ficou tão claro que eu abri os meus olhos. E eu falei, não é possível. Não é possível. Eu cheguei e perguntei para o pastor Lúcio se era possível, para a pastora Cacau se era possível. Porque eu achava que eu estava tão longe, tão distante, que eu não podia ter uma visão, que eu não podia ter tido encontro com ele. Mas foi preciso eu ter que parar a minha vida, me entregar aos processos de libertação, liberar perdão, ser perdoada, ser chamada de filha, para daí abrir os olhos e ser resgatada. Então, o meu testemunho é algo que pode estar acontecendo com a pessoa que está sentada do seu lado. E o meu conselho é, abre os olhos. Jesus está aí. Glória a Deus. Aleluia. Tem algum legendário aí? Ahu! Quando ela estava contando a história, eu lembrei do legendário número 1. Quantos legendários já botaram alguém nas costas aí, já levaram na montanha, né? Ele é aquele que não abandona a gente. Nenhum da família fica para trás. Glória a Deus. Tem alguém aqui que quer falar algo? Ah, aqui ó, olha aí. Paraguay presente. Espero que todos me entiendan. Buenas noches, porque no voy a poder hablar portugués porque está muy feo mi portugués. Bueno, la verdad que no sé cómo voy a empezar porque desde que, o sea, yo sabía que el reset iba a ser, o sea, yo sabía hace un mes que yo iba a participar del reset. Faz um mês que eu sabia que eu ia participar do reset. Y yo me estuve preparando, E eu estive me preparando. pero la cosa llegó cuando faltaba una semana para poder venir. Mas deu certo quando faltava uma semana. Porque yo la verdad que reconozco que todo lo que yo estuve aguantando Na verdade, eu reconheço que tudo que eu estive aguentando, de tentaciones, de malos pensamientos, de cosas que siempre están en mi mente que me provocan a hacer cosas, coisas que sempre estavam na minha mente, me provocavam a fazer coisas, ya hasta ahí llegó mi fuerza. e até aí chegou, alcançou a minha força. Y yo legalmente voy a hablar claro, no quiero mentir ni nada. Eu vou falar claro, eu não quero mentir nem nada. Yo tuve muchos problemas que gracias a Dios con el paso del tiempo yo pude resolver, pero tengo un problema E graças a Deus, com o passar do tempo, eu pude resolver, mas eu tenho um problema. que nunca pude resolver Eu nunca pude resolver. no sé si es porque yo no podía soltar Não sei se é porque eu não podia soltar, o porque me faltaba acercarme más a Dios. ou porque faltava me aproximar mais de Deus. Y yo creo que es más por eso, porque Eu acredito que é mais por isso, porque yo cuando estaba con Dios experimentaba de su presencia, quando eu estava com Deus, eu experimentava da sua presença, nunca me daba ganas de hacer esa cosa. nunca me dava vontade de fazer essas coisas que eu fazia. Y bueno, como les dije, E como eu disse, cuando llegó el martes de esta semana que pasó, quando chegou terça-feira da semana passada, yo caí bajo, caí mal y me dejó un hueco en mi corazón eu caí e deixou um buraco no coração, porque yo dije que no iba a volver a caer y al día siguiente volví a porque caer eu disse que não ia voltar a cair. No dia seguinte eu caí. y al día siguiente volví a caer hasta el viernes. E no dia seguinte eu voltei a cair, até que chegou sexta-feira. Y yo ahí ya empecé a tener dudas si iba a participar o no en el reset. E aí eu comecei a ter vontade de participar do reset.
porque yo sentía que no iba a valer la pena, porque yo ya pequé, ya hice lo que dije que no iba a hacer. Porque eu pensei, não vai valer a pena, porque eu já pequei. Y me desperté a la mañana, me fui, o sea, vine, pero vine así con dudas, vine apagado, Amanhã me despertei e vim, mas vim com dúvidas, vine muy apagado, sin ganas de nada. muito apagado, sem vontade de fazer nada. Y yo sentía que la presencia de Dios estaba, pero yo no sentía que Él me miraba a mí. Eu sentia que a presença de Deus estava ali, mas que Ele não olhava para mim. Y fui ahí en el reset a la mañana, Foi ali no reset pela manhã, no sentía nada. eu não sentia nada. Pasó el mediodía y yo no sentía nada. Passou o meio-dia, chegou o meio-dia, eu não sentia nada. Y me preocupaba demasiado porque yo en verdad quería buscar, yo en verdad quería que Dios me hable, que Dios me toque. Isso me preocupava demais porque eu queria que Deus me falasse comigo, que Deus me tocasse. Pero había una barrera Mas havia uma barreira que no dejaba que eso pase, no dejaba que yo pueda hablar con Él. que não deixava que eu falasse com Ele. Y yo sabía lo que era, pero yo quería soltar. E eu sabia o que era, eu queria soltar. Pero otra parte de mi mente me decía que no suelte. Mas outra parte da minha mente dizia que eu não soltasse. Y después a la noche fue cuando le hablé a uno de los que estaban ahí en... E depois pela noite, quando eu falei com os soldados que estavam ali, le pedí que me ayude, que ore por mí, pedi que me ajudasse, que orasse por mim, porque era algo que yo ya me quería sacar demasiado, ya no podía estar así. porque era algo que eu queria muito tirar de mim, não queria mais estar assim. Porque yo ni siquiera a veces ni pensaba en Dios, sino que pensaba en lo que quería hacer nomás, en ese pecado que yo quería cometer. Porque eu já não conseguia pensar em mais nada, a não ser esse pecado que eu queria cometer. No me dejaba concentrarme Isso não me deixava me concentrar, y no me dejaba hablar con Dios como yo quería hablar con Él de não verdad. me deixava falar com Deus como eu queria falar com Ele. Después de que el hermano había orado por mí, yo me sentí un poco más tranquilo, Depois que o irmão orou por mim, eu me senti mais tranquilo, pero no me dejaba, seguía ahí lo que yo quería soltar. mas da mesma forma não me deixava soltar o que eu queria soltar. Y a la noche, a la hora de dormir, fue cuando llegó mi problema. E de noite, na hora que dormi, foi quando chegou o meu problema. Traté de hacer otras cosas en vez de dormir, pero no podía, tenía que dormir, ya tenía que descansar. Que tenía que hacer, o sea, hice otras cosas en vez de dormir, Eu pero, fiz outras coisas ao invés de dormir, ao invés de descansar. pero yo sabía que tenía que descansar, entonces me fui a acostarme. Eu sabia que eu tinha que descansar, então fui me deitar. Y ahí yo pensaba Eu pensava, y me agarraba la ansiedad porque yo quería fumar. e aí a ansiedade me agarrava, me atacava, porque eu queria fumar. Yo demasiado quería fumar Eu queria muito fumar. porque yo hace 5 años que por medio de un amigo yo había conocido esa droga 5 anos que por meio de um amigo eu conheci essa droga. y desde ahí yo nunca más solté Desde então eu nunca mais soltei. hasta hasta fin del año pasado. Até o final do ano passado. Y cuando yo quise sacar eso de mi vida completamente caí. E quando eu quis tirar isso completamente da minha vida, eu caí. Porque yo estaba sosteniendo eso con mi fuerza nomás. Porque eu estava sustentando com a minha própria força. Y cuando yo pecaba, yo no me acercaba a Dios, sino que yo me encerraba porque no Quando eu quería, pecava, eu não me aproximava de Deus. Eu me trancava, porque no quería verle, tenía vergüenza de él. porque eu não queria ver, tinha vergonha, não queria que ele visse. Y bueno, tuve eso, gracias a Dios pude dormir en la noche. E graças a Deus eu pude dormir nessa noite. Y me levanté al día siguiente Me levantei no dia seguinte y volviendo a lo mismo, pensando en que yo ya quería llegar a mi casa e voltando, pensando que eu já queria chegar em minha casa para poder volver a hacer eso. para poder voltar a fazer isso. Después empezó el culto. Depois começou o culto Y ahí yo traté de desconectarme con todo lo que había a mi alrededor. e eu tratei de desconectar de tudo que havia ao meu redor. Y yo empecé a pedirle a Dios Eu comecei a pedir a Deus que me quite eso, que me saque, ya que que tirasse, ya no podía seguir así. porque eu já não podia seguir assim, não podia continuar. Y yo les prometo que yo no sentía nada. E eu prometo para vocês, eu não sentia No. nada. Después, creo que eran más o menos las 10 de la mañana Depois eu acredito que era mais ou menos umas 10 da manhã. y
yo me acerqué a Carlos para hablar con él y le comenté lo que me pasaba y él me dio herramientas tanto de la Biblia, de la palabra de Dios, como herramientas que uno puede en humanidad hacer. Y escuché eso y obviamente que anoté, ¿verdad?, para poder hacer. Pero necesitaba liberarme porque eso no me liberaba todavía. Después llegó el otro culto y ahí yo me di cuenta que ya estaba ya ahí saliendo, vamos a decir. Y yo empecé a orar. Y yo sentía que Dios me quería hablar. Y ahí yo me di cuenta que era lo que yo tenía que hacer para poder dejar eso. Yo tenía que soltar. Yo tenía que dejar eso. Porque mi deseo quería hacer y mi pensamiento quería dejar. Pero yo tengo que hacer que los dos estén de acuerdo. Y yo estaba en esa lucha. Y después me acerqué a Lucas en un momento de oración, en un momento de intercesión. Y él oró por mí. Y yo ahí me entregué completamente a Dios. Y yo sentí que Él me arrancaba el corazón, que me tocaba, que había una mano que entró en mi corazón y me sacó así. Y a mí, yo sentí dolor cuando pasó eso. Pero después de que pasó eso, yo me sentí en paz. Y ahora que le tengo al pastor al lado, quiero agradecerle por la palabra que él me dio, por la esperanza que me dieron la gente que oró por mí. Y ahora yo puedo decir firmemente que el día que esa dificultad se me vuelva a presentar en mi vida, yo en el nombre de Jesús le voy a poder decir no. Escravo do medo. Vamos, João. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 Não estava planejando de falar, gente. Mas eu preciso falar. Eu estava fugindo, na verdade. Eu falei, não tem necessidade, todo mundo já está falando, né? O que eu tenho para contar para vocês é sobre o meu batismo. Como eu desejei viver aquele momento. Foram muitos anos. Mas eu sou exigente.
Para quem conhece um pouquinho de perfil comportamental, de temperamento, eu sou uma conforme. Sou melancólica. Então eu queria que fosse lindo, maravilhoso, perfeito, mas o Senhor me surpreendeu. E na verdade eu só queria sentir. Eu falava, Senhor, eu quero que seja profundo, do fundo da minha alma, que eu sinta a Tua presença, que eu sinta o Espírito Santo naquele lugar, porque eu não quero ter a sensação de que, foi um batismo e tal, mas daqui a uns anos acho que eu vou ter que repetir. Não, eu falava, Senhor, eu quero que seja uma única vez. E foi, meu Deus, o que foi aquilo? Gente, teve uma hora, minha perna, cadê o Zé? O Zé me olhou, minha perna bambiou, igual tá agora aqui assim, sabe? Minha perna faltou força, sabe? Se eu estivesse no chão, eu tinha caído, como muitas vezes aconteceu lá no Reset. Porque, meu Deus, era uma entrega muito linda e a presença do Espírito Santo foi muito além, na verdade, muito além do que eu pedi para Ele. Eu só pedia, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir no fundo da minha alma, eu quero me alegrar, eu quero louvar o Senhor. E foi extraordinário. Obrigada, pastor. Obrigada a toda a equipe que estava lá, que intercedeu, os intercessores, porque tudo isso só aconteceu porque vocês prepararam, me prepararam, me libertaram, me curaram, e eu pude viver esse momento mágico, lindo e inesquecível na minha vida. Glória a Deus! Alguém mais? Alguém mais? Boa noite a todos. Acho que poucos daqui me conhecem. Meu nome é Sofia Loren. Eu me mudei para o Paraguai tem exatamente 3 meses para fazer minha tão sonhada faculdade de medicina. E Deus me colocou num lugar muito bom, que foi na casa da irmã Raquel. E desde dezembro, final de novembro, início de dezembro, eu estava planejando vir para cá, mas nenhuma casa, nenhum apartamento estava dando certo. E eu tenho certeza que foi Ele que preparou onde eu estou hoje. A primeira vez que eu vim nessa igreja, foi a Raquel que me convidou. Eu ficava pensando, será que é da vontade do Senhor? Eu estava tão aquebrantada por dentro, que eu pensei que todo mundo ao meu redor, inclusive Deus, tinha me abandonado. A Raquel comentou comigo desse reset. Eu falei que eu não queria, até falei com ela para agradar, que eu iria, mas dentro de mim não era minha vontade. Chegou na sexta-feira, o inimigo fez de tudo para a gente não ir. Começou a dar tudo errado. E foi pela glória do Senhor que eu e ela fomos. Eu estava muito aquebrantada por dentro. No sábado eu não me entreguei 100%, eu fui me entregar hoje. Eu não conseguia liberar o meu perdão dentro de mim. Eu tenho 18 anos, eu sofri muito na minha infância. Muitos abusos na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência. E eu tenho certeza que Deus nunca me abandonou. Eu deixei a minha mãe do Espírito Santo com depressão. Deixei ela, o meu pai e um irmão de 4 anos. E eu não conseguia liberar o perdão para as pessoas que deixaram minha mãe naquele estado, sabe? Eu não conseguia aceitar. A minha vinda para cá foi muito difícil. Porque eu não conseguia aceitar que eu deixei a minha mãe naquele estado sozinha, que eu era companheira da minha mãe. Para mim era como se eu estivesse abandonando ela para seguir a minha vida, seguir o meu sonho. Esse final de semana foi muito difícil ficar sem celular, porque é a minha única comunicação com ela. E para quem tem um enfermo de depressão em casa, sabe como é difícil. Que tem dias que parece que tudo vai desabar. Fala de se matar direto, que não quer conversar comigo. E eu queria agradecer aos voluntários desse reset, porque cada abraço que eu recebi foi como se eu estivesse abraçando a minha mãe de novo. Agradecer a Carla por cada conselho, cada palavra, agradecer a Ana também. E a Deus por me permitir viver essa oportunidade. E quem tiver uma oportunidade de ir no reset, eu falo vá. Porque eu saí de lá totalmente transformada e consegui liberar o meu perdão. Porque eu perdoava da boca para fora,
mas eu não queria as pessoas de volta na minha vida. Eu queria perdoar e deixar para lá. E hoje eu entendi qual é o verdadeiro perdão. Obrigada, boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém mais aqui? Vou ser bem objetivo. Bom, eu estava querendo testemunhar desde ontem, estava até ensaiando o meu testemunho, mas daí eu pensei, não, deixa os que nunca foram, porque para quem não sabe, eu fui no Reset em 2019, eu e meu marido, Korak, exatamente no dia que a gente completava 1 ano de casado. Então, a gente foi comemorar o nosso aniversário de casamento no Reset em 2019. E lá, naquele tempo, eu vivia uma estação da minha vida. Eu era recém-casada, estava em lua de mel, muitos sonhos, muitos planos. E eu tinha inúmeras promessas e palavras dizendo que Deus ia dar um bebê para a gente. E eu falei para o Cora que vamos nesse Reset, que lá eu quero buscar a última resposta, a última direção para ver se é para a gente ter um bebê mesmo. E lá em 2019, durante uma pregação, que não tinha nada a ver com isso, era uma pregação sobre libertação, eu fui num cantinho e falei, Deus, se é mesmo que o Senhor vai me dar um bebê, levanta um irmão aqui dentro para vir me falar isso especificamente. Não passou 30 segundos, chegou uma pessoa e falou para mim, não sei se faz sentido para você, mas eu te vejo grávida. E está lá dentro da salinha, Antonella, de 4 anos. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Muita coisa boa, muita coisa desafiadora, muitos problemas. E o que era um verão na nossa vida, passou pelo outono, pelo inverno. Foi a pregação do nosso casamento, as estações. E eu tive que colocar a minha soberba e o meu orgulho de lado, porque eu tenho 30 anos de convertida, 29 anos de batizada, já frequento essa igreja há quase 8 anos, e eu tive que colocar o meu orgulho no bolso e reconhecer que eu precisava resetar de novo a minha vida. E se eu fosse contar aqui para a igreja tudo que aconteceu lá comigo, ia virar um seminário. Não ia dar. Quem sabe a gente marca 2 dias inteiros para eu contar tudo que Deus fez na minha vida. Mas não dá, né, pastor? Eu só queria dizer assim, às vezes a gente acha que a gente já está num nível uau de santidade, conhecimento da palavra, que a gente não precisa, sabe? O que os outros vão pensar? Então, não. Às vezes a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, a nossa podridão e dar um passo para trás para poder voltar ao lugar que Deus quer que a gente esteja. Quero pedir perdão para o meu marido. Eu te amo tanto, tanto, e eu não tenho sido a esposa que você merece. E um dia antes do Reset, o inimigo se levantou, a gente teve uma discussão, e veio uma voz assim, o que você vai fazer no Reset? Você acabou de discutir com seu marido, vai fazer o que lá? E eu peguei nesse momento, fui para o quarto e eu falei, eu não vou dar ouvido a essa voz. Eu vou lá, porque o que Deus tem para fazer na minha vida, na minha casa, no meu casamento, é sobrenatural. E olha, e ontem e hoje, tudo que eu vivi lá, dá para escrever um livro, dá para fazer um seminário, e eu vim assim disposta, realmente, a viver o que Deus tem para mim. Glória a Deus.
Meu Deus é bom, todos cantam, Ele é bom, todos cantam, Ele é bom, meu Deus é bom, todos cantam, Ele é bom, todos cantam, Ele é bom, e todos cantam, Ele é bom, meu Deus o Senhor é bom, o Senhor é bom, e seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Deus é bom. E o amor dele dura para sempre. Alguém mais? Vem. Vem. Eu vou ficar do seu lado. Não? Você quer falar? É? Porque a Sofia estava escondida atrás de você ali, falando assim. Era ela? Mas você quer falar, você pode falar. Eu vou falar, não tem problema. Isso aí, Tatiana, vamos lá. Na verdade, o que a Flávia falou também serve muito para mim. E a pregação do pastor Garcia hoje cedo também. Quando ele comenta que o maior pecado de Sodoma é a arrogância. E pouco tempo de convertida, a gente acha que sabe tudo, né? Então, assim, algumas áreas da nossa vida no Reset a gente visita novamente, e aquelas que eu achava que já estava totalmente curada, ainda tinha uma raiz. Ontem eu recebi uma palavra da pastora Cacau, que ela falava para eu tirar a capa protetora. Então, eu sei que eu sou dura, muitas vezes já ouvi isso do meu marido, mas é para me proteger. Eu fui criada pelos meus pais com muito amor. Em momento algum eu me senti rejeitada, mas uma mãe muito forte. E essa mãe tinha sido rejeitada no passado. Então ela sempre me ensinou que eu não podia abaixar minha cabeça para ninguém, principalmente para os homens, né? Então, assim, algumas atitudes minhas é em razão disso. Há algum tempo eu já havia enxergado que a raiz estava ali, mas que eu ainda precisava me curar disso. Então, não sei se é uma cura imediata ou não, porque a gente cai, mas eu venho consciente que daqui para frente eu vou tentar ser melhor. Boa noite. Vem cá. Eu estava passando por uma fase muito difícil esses últimos tempos, em especial com uma questão de depressão e querer me matar. E a morte me rondava por bastante tempo, para dizer o mínimo. E uma coisa que eu trabalhava muito com a minha psicóloga é que eu não sentia que querer morrer fosse pecado, porque era uma coisa tão latente em mim há tantos anos, quase há 10 anos. Então você começa a namorar ela e há um ponto que você já não sabe o que é a morte e o que é você. Até que eu sinto que o reset, ele foi literalmente um reset. Foi recomeçar. E o recomeçar, ele é parte do nada. Então eu senti que eu estava saindo do nada. E quando você engata o carro, você coloca bastante pressão, né? Bastante tensão. Você liga e gera muita energia. E eu senti que o reset foi isso. Foi essa geração de energia. E eu não me sinto ainda totalmente curada, mas eu sinto ao mesmo tempo que eu estou no processo. E foi isso que me pegou muito na hora de dar o testemunho. Eu falei, mas eu ainda não me sinto totalmente transformada. Mas eu sinto que a vida é assim, a vida é um início e você vai construindo esse processo. E é isso, o reset
foi esse engatar desse início. E eu sinto vida, uma coisa que foi muito legal lá, foi que, tipo, com a intercessão, claro, de todos, usados por Deus, mas eu sentia vida, eu via árvore, eu via passarinho, eu levei uma toalha e foi muito bom, porque uma coisa que para as outras pessoas às vezes é um desafio, para mim, introvertida, foi uma bênção. E então, foi muito bom ver a vida de novo, com outros olhos, com os olhos de vê-la, admirá-la, enamorá-la. Assim como eu enamorava a morte, agora enamorar a vida. E Jesus é essa vida. E é isso, glória a Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? E que amor é esse? E que amor é esse? Ó. Bom, eu não ia falar, mas o Espírito Santo me incomodou muito para falar. Para quem não sabe, eu sou filha de pastor desde pequena e desde bebê, então eu cresci com isso, com meus pais na igreja, e cresci com aquela frase que todos os filhos de pastor sempre falam, que é abandonado pelos pais, que os pais sempre estão na igreja. E eu cresci com muita raiva da igreja, que eu falava assim, a igreja tomou os meus pais. Às vezes eu não tinha meus pais na reunião de escola, porque meus pais tinham que visitar para curar outras vidas. E eu cresci com isso, com esse empecilho. Cheguei a falar para o meu pai, se um dia eu namorasse com uma pessoa e ele antes era obreiro, virasse obreiro, eu terminava, porque eu não aceitava namorado meu trabalhar na igreja. Ir na igreja e sentar, ok. Porque eu também não ia perder o meu esposo para a igreja. Mas ia para a igreja, fazia meu ministério e ia para casa. E quando eu ouvia outros discursos de filhos de pastor falando da mesma coisa, eu falava, é isso aí, olha aí, não estou errada. E aí eu cresci com isso, e uma missionária no Hub falou assim que eu precisava liberar perdão. E eu falava, gente, eu não preciso liberar perdão de nada. E aí e o Espírito Santo sempre falando, eu fui agora para Goiânia, sentei com meus pais, falei assim, olha, eu sou muito magoada com vocês por isso. E aí eles, nossa, minha filha, eu não sabia, me perdoa. E eu me achando, né, tá bom, perdoa, tudo bem. Vim para o Reset. E aí, chegando lá, no sábado, eu libero perdão pelos meus pais, eu libero, eu não quero isso mais. E quando foi à noite, que Deus fez um mover lindo, o inimigo começou a colocar o meu filho na minha cabeça. E eu comecei a chorar, eu falei, eu estou fazendo o que os meus pais estão fazendo, eu deixei o meu filho o dia todo, e amanhã também eu estou abandonando o meu filho. Estou fazendo aquilo que eu não queria que fizesse, comigo. E eu falei, Deus, mas eu não quero aceitar, eu sei que o inimigo está jogando essa seta, eu não quero aceitar. E fui dormir. Quando foi hoje, tinha um ato profético que você tinha que ver os pais, e se tivesse alguma coisa, você abraçava eles. E quando eu vi tantas pessoas que realmente foram abandonadas pelos pais, eu falei, meu Deus, eu não tenho direito de liberar perdão pelos meus pais. Eles me deram o maior amor que eu já senti na minha vida. Eles fizeram tudo por mim, como eu sou mesquinha. Só porque eu não queria dividir eles para libertar outras vidas. Meu Deus, eu cresci sendo tão egoísta e lembrei do pecado de Sodoma. E eu achava que eu era a pessoa mais humilde do mundo, que eu amava todo mundo. E não, eu só tinha raiva da igreja porque eu não quis dividir, que ele também ajudasse outras vidas. E lá o Espírito Santo falou assim, minha filha, você ficou julgando seus pais o tempo inteiro e você sempre teve amor de sobra no seu lar. Então, e eu voltei, porque eu tenho que pedir perdão para os meus pais, não eles. Porque a errada eu vi que era eu, porque realmente quando a gente está na igreja, a gente tem que dividir o nosso tempo, não só com a nossa casa, mas também com os de fora, porque todos precisam de ser curados. Amém. Que amor é
esse? Que amor é esse? Que amor é esse? E que amor é esse? Oh, 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 que amor é esse? Uau! Eu queria falar um pouquinho nesses minutos que restam. Vocês não deixaram muito para o seu pastor falar, mas não tem problema, Deus está falando aqui. Não importa se sou eu que falo ou se são eles que falam, o importante é que Deus fale. Amém? Mas eu queria deixar apenas uma breve palavra sobre esse amor. E eu não sei se eu sou bonzinho com vocês, deixo vocês sentarem e descansar, ou se eu mantenho vocês aí igual soldado do meu lado aqui de pé. O que vocês querem fazer? Quer descansar? Quer? Esse sorriso amarelo aí de vocês. Pode ir lá, vai. Senta um pouquinho que eu vou falar um pouco sobre o amor. Que amor é esse? Esse amor, esse plano redentivo de Deus. Jesus não é o plano B, Jesus é o plano A de Deus. A Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Assim que Deus já havia calculado que você não ia dar conta. E Ele já proveu o sacrifício. A história da humanidade começa com a criação. Só que, como dizia o ditado, a alegria de pobre dura pouco. A serpente aparece, desafios aparecem na vida. E às vezes a gente não dá conta do desafio. E foi o que aconteceu com Eva, foi o que aconteceu com Adão. Eles falharam em sua missão. Deus deu uma missão para eles, de frutificar, de multiplicar, de encher, sujeitar, governar, verbos que faziam parte da missão de Adão e de Eva. Mas eles falharam em sua missão, eles caíram. Por isso, depois da criação veio a queda. Mas a história não termina na queda, porque Deus sempre estende a mão e dá uma oportunidade para aqueles que reconhecem que precisam de ajuda. Talvez você seja soberbo, arrogante, não goste de que ninguém te ajude, mas no final das contas, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de uma mão amiga. E foi essa mão estendida no madeiro que nos abraçou. Esses braços ensanguentados, sangrando em uma cruz, foi o plano de redenção de Deus. Por isso João Batista, primo de Jesus, falava sobre o Cristo, o Messias, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez você possa falar: puxa, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço doações muito generosas para entidades e projetos sociais, eu sou uma pessoa que faço bem, eu sou uma pessoa que vivo com a minha esposa, não traio ela, então eu pago minhas contas, pago meus impostos, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu. Mas você não é salvo por boas obras. Ninguém pode ser salvo porque é bom, porque não existe ninguém bom. Para Deus só existe alguém bom quando essa pessoa está em Cristo. Eu sei que parece talvez injusto, porque você tem se esforçado para fazer as coisas bem feitas e está se esforçando para não pisar na casca da banana e escorregar. Mas não adianta, por mais que você tente acertar, você vai acabar se equivocando. E não são as boas obras ou as más obras, mas é sobre se você está em Cristo ou não está em Cristo. Sabe, a salvação, ela não é por obras para que alguém se glorie, porque senão você ia falar: ah, eu sou bom, mas ninguém é bom. A palavra fala em Romanos 3:23, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Se tem uma coisa que não atrasa, é o boleto do teu cartão de crédito e o salário do pecado. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Eu não sei se você ouvia a sua avó falar, a sua mãe dizer
que aqui se faz, aqui se paga. Olha, muitas vezes a gente não tem nem que esperar a eternidade para o castigo, porque a consequência do pecado chega rápido, nem parcela, o boleto vem à vista. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para levar sobre ele toda a maldição, toda a enfermidade, toda a dor. Precisa apenas dizer sim para ele, porque ele está à porta batendo, e ele diz, assim como ele disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Não basta somente ouvir a voz e não reagir a esse amor. Esse amor está golpeando na sua porta, mais uma vez, ele está dando uma chance, uma oportunidade para você. Não é você que dá uma oportunidade para Deus, ele está dando uma chance para você se posicionar, para você estender a mão e receber esse socorro, essa ajuda que você precisa, que eu preciso. Sabe, Lucas capítulo 15, Jesus conta três histórias que falam sobre uma história. A primeira história, ele conta sobre uma ovelha perdida. Quando um pastor perde uma ovelha, ali conta que ele deixa as 99 no aprisco. Repara que ele não abandona as ovelhas, ele deixa elas em um lugar seguro e vai atrás da ovelha perdida. A segunda história conta a história de uma mulher que perde a sua dracma. Sabe, isso tinha grande valor, porque para que você casasse naquela época, eu não sei se você já viu, a gente viajou para Israel, e eu espero levar você dessa vez, agora, amém? E a gente estava lá no Egito, e aí tinha uns caras no camelo que queriam comprar uma moça que estava com a gente. Ela muito bem afeiçoada, né, de boa aparência. E aí eles chegaram ali e começaram queria oferecer alguns camelos. E eu falei: nossa, daí não está vendo não, querido. Queriam comprar, porque naquela cultura você pagava um dote quando você queria casar com uma pessoa. Então aquela dracma tinha grande valor. Imagina você perder. Existe alguma mulher aqui que está desesperada, solteira, que está orando para casar? Imagina você perder o valor do dote para você casar. Você está com ungido, o abençoado ali na sua frente, e está pronto para dar o preço para você casar. E aí, ai meu Deus, aonde coloquei? Ai, cadê essa moeda? Meu Deus, aonde está esse tesouro? Você ia procurar com tudo, né, minha filha? Porque você quer casar, né? E foi o que ela fez, ela procurou. E ela buscou, talvez, essa dracma. Atualmente a gente podia falar do seu celular. Existem pessoas aqui que não vivem sem um celular. Eu não sei o que é de grande valor para você, mas eu sei que isso representava algo de grande valor. E buscou até encontrar. E a terceira história conta a história de um pai e 2 filhos. E nessa história, um filho chega e fala: pai, me dá minha herança, eu vou curtir a vida. Então, fazendo aqui um pouco de contar uma história em cima da história, esse garoto, esse rapaz, ele vai curtir uma festa lá em Ibiza. Ele está com grana e ele vai viajar, vou para Ibiza, vou curtir, vou passear na Europa, vou festar, vou pagar bebida para todo mundo, fazer rodada de bebida, vamos festar. E ele curte a vida adoidado, ele gasta toda a herança do pai. E eu não sei se você já teve um amigo de picanha. O amigo de picanha é aquele que, quando você tem picanha, a casa está cheia, mas quando começa a baixar para o colchão mole, irmão, o negócio vai ficando difícil, os amigos vão estreitando. E aí quando chega no colchão duro, misericórdia, irmão, aí fica menos amigo. A palavra sabiamente já diz: aumentam-se as riquezas, aumentam-se os amigos, diminuem-se as riquezas, diminuem-se os amigos. Agora, essa definição de amigo, depois a gente conversa, né? Mas a palavra fala sobre isso acontece muito. Então todos aqueles amigos que na hora da rodada, do shot, do arriba, lá adentro, sabe, eles estavam ali. De repente, quando o dinheiro acabou e não tinha mais nada, esse cara se viu no fundo do poço. Histórias como essas
que nós escutamos aqui são histórias verdadeiras de pessoas que chegaram num buraco. E a Bíblia fala que ele caindo em si. E o que falta às vezes é você tomar vergonha. O que falta às vezes é você cair em si, se dar conta que você pode rodar o mundo. Todas as pessoas, todo ser humano tem um vazio existencial. Esse buraco na alma não é preenchido por dinheiro, por fama, por sucesso profissional. Afinal de contas, nós pecamos e nos distanciamos de Deus, e isso gerou um buraco que nenhuma religião no mundo pode tapar. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, Jesus é o caminho de religar você de volta ao Pai, de volta ao seu Criador, de volta à sua origem. E enquanto você não se reconectar com o seu Criador, vai permanecer esse vazio existencial, esse buraco. E a única forma de tapar esse buraco na sua vida, aquela mulher samaritana encontrou Jesus buscando água num poço do pai Jacó, ao meio-dia, um lugar de muito sol, no horário que ela foi, porque ela tinha vergonha, ela queria se esconder, mas não tem como se esconder do amor de Jesus, porque o amor de Jesus nos persegue. Sabe, por mais que você tente correr, Salmo 139 fala: se eu for ao mais alto céu, ali você está. Se eu for ao mais profundo abismo, ali você está. Então para onde? Para onde fugirei? Onde me esconderei? O seu amor, o seu amor, o seu amor me persegue. Para onde fugirei? Para onde fugirei? Onde me esconderei? E nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar, nem a morte, nem a vida. Nada poderá me separar. Não tem nada que vai te separar hoje do amor de Deus. O amor dele está estendido, de braços abertos. Aquela mulher, ela tinha tido um marido, 2 maridos, 3, 4, 5. O sexto que ela estava não era o seu esposo, e isso só denunciava a sede que essa mulher tinha. Ela foi buscar num poço, Jesus ofereceu a ela uma fonte inesgotável. Sabe, você não vai saciar a tua sede com relacionamentos sexuais, com balada, com droga, com álcool, com viagens, com dinheiro, com fama. Nada disso satisfaz o teu vazio existencial. Hoje você precisa tomar uma decisão, e eu vou te ajudar. Eu vou te contar o que aconteceu nessa história de Lucas capítulo 15. E então aquele filho que gastou toda a sua herança, ele se dá conta, ele está a ponto de comer comida de porco. E o porco é um animal imundo. Imaginar um judeu que está prestes a comer comida de porco, isso é o fundo do poço para um judeu. E então ele se dá conta que um servo na casa do seu pai estava vivendo melhor que ele. E ele pensa: olha, eu acho que eu vou voltar para casa, quem sabe o meu pai me dá um bico lá para eu trabalhar com ele, porque até um empregado na casa do meu pai vive melhor do que eu estou vivendo aqui. Ele tem a brilhante ideia de voltar. E a palavra fala que quando o filho estava voltando para casa, ele está caminhando de volta para casa, o Júnior está ali, ó, e avistando de longe, imagina que o Júnior é o pai, e eu sou o filho pródigo, voltando para casa,
E o texto diz que ele, avistando de longe, ninguém consegue ver algo de longe se não está prestando atenção. Eu quero dizer para você uma coisa: o pai não foi buscar o filho na bagunça dele, mas o pai estava olhando o tempo inteiro. Quando meu filho vai voltar para casa? E a palavra fala que ele correu ao seu encontro. Quando ele avistou de longe, o pai foi ao encontro do filho, mas ele precisou ver o filho dar o primeiro passo. E eu tenho certeza que hoje, se você der o primeiro passo, Deus vai correr em direção a você. Ele vai correr em direção a você. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o abuso, o trauma, a violência, o medo, não importa o que aconteceu, importa o que está prestes a acontecer na sua vida. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um recomeço para você. E eu quero dizer para você, hoje, começa hoje, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Se coloca de pé, por favor. Seu amor, o seu amor, o seu amor. Para onde fugirei? Onde me esconderei? Feche seus olhos, bem no seu lugar. O seu amor. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração. O seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Onde me esconderei? Deixa de se esconder aí no seu lugar. Eu sei que Jesus está te chamando. Se essa palavra é para você, eu não sei o quão longe você foi, mas hoje Ele está te chamando. Volta para casa, filho. Volta para casa, filha. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei mundo afora. O que tenho agora, eu tenho você. Só tenho você. Só faltava